Declaro aberta a audiência pública para discutir o relatório da Embrapa, que apontou falha nos estudos realizados pela Fundação Nacional do Índio nos processos de demarcação de terras indígenas no país. Eu quero apenas comunicar aqui que esta reunião ela não deverá acontecer, meus prezados visitantes, deputado que nos acompanha, representantes dos ministérios que aqui estão acompanhando a audiência e a imprensa local, que é a imprensa nacional que está conosco aqui. E cabe eu registrar que ainda ontem à noite eu recebi um telefonema, já fora da noite, do horário, deputado, em razão de que esse tipo de comunicado deve ser construído antes, mas por volta de 19h30, 20 horas, né, da assessoria parlamentar da Embrapa, comunicando que a ministra Gleisi Hoffmann e o secretário Gilson Bittencourt haviam desautorizado a presença da Embrapa na reunião. E pela terceira vez, na verdade, esta desautorização, fora do horário, como disse, e eu, para que não fôssemos cobrados, como hoje de manhã o governo não pôde nos cobrar, pedi que a representante da Embrapa dissesse ao Palácio que nós convocaríamos a ministra Gleisi para que viesse explicar por que desautorizou a Embrapa mais uma vez a falar. O argumento teria sido de que o governo, nos próximos dias, deve anunciar a nova formatação de análise dos laudos antropológicos, que é uma conversa que a gente vem tendo já há bastante tempo, ou até há mais de ano, com o próprio ministro Cardoso, né, que fica a todo momento de anunciar a nova formatação e as coisas não acontecem. E eu até tenho usado, deputado, que esta atitude do Palácio, ela demonstra que não adianta simplesmente ouvir outros órgãos do governo, porque o governo, quando entender que tem que demarcar, vai mandar os outros órgãos fazer o que está fazendo com a Embrapa. E quero lamentar aqui, Daniele, você que representa a Embrapa, que o governo esteja envolvendo a Embrapa desta forma, porque em nenhum momento a Embrapa deixou de comparecer a este parlamento. Então eu quero registrar aqui que eu não cancelei esta reunião e dar esta explicação à imprensa, para que justamente a imprensa transmita ao Brasil o desrespeito que o governo vem tendo nessa questão indígena. Na última vez em que a Embrapa foi desautorizada, no outro dia a presidenta Dilma recebeu os indígenas, que me parece temos até um dos seus representantes aqui. Naquele momento eu solicitei por ofício a mesma audiência para a comissão. Até hoje o Palácio não me disse nada. Eu gostaria até de ter um não como resposta, mas nem um não, deputado, eu recebi como resposta. E portanto, hoje de manhã, por mais que a assessoria do governo tenha tentado argumentar algo antirregimental, nós, dentro do regimento e com o quórum existente, aprovamos o requerimento encaminhado pelo deputado Nilson Leitão, que é o presidente da subcomissão das demarcações indígenas, que eu assinei junto também, porque sou membro da comissão. Aprovamos esta convocação, que não foi de nenhuma forma sorrateira, porque avisei o Palácio ontem à noite ainda. Se vale o horário para o Palácio me avisar aquela hora que não viriam, vale para que eu também os avise. Cumprimos o regimento e hoje, depois de aprovado, percebi um pouco de alvoroço do governo, vamos dizer assim, são um linguajar gaúchesco, né? Mas houve esse alvoroço do governo, um pedido de diálogo por parte do deputado Henrique Fontana, que é o vice-líder do governo, e esta reunião mantida é o exemplo do diálogo. A comissão quer ouvir a FUNAI e a Embrapa. Este é o convite. E para isso convidamos o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Justiça, Casa Civil e FUNAI. Né? O diálogo nós queríamos numa audiência onde foram convidadas essas estruturas de governo. Se alguém não está aqui, é o governo. Né? Esta que é a grande verdade. Então o diálogo é permanente. Eu até esperava, conforme o Mário Valdo, que é o vice-ministro ou secretário, não sei de que área, legislativo lá do Ministério da Justiça, sinalizando que amanhã a presidenta da FUNAI nos receberia. Eu disse, olha, Mário Valdo, não tem problema. Vão até a comissão e nos comuniquem, que aí eu vou colocar em apreciação dos deputados. Se os deputados entenderem que a não convocação possa ser trocada por uma reunião, a maioria é que vai decidir. O que me surpreende é que tem que convocar um ministro para a FUNAI receber deputados. Isso também não se confirmou.
Portanto, eu queria comunicar aos deputados e aqui a plateia e a imprensa, e aqui eu agradeço mais uma vez, que nós ainda hoje marcaremos a data de convocação da ministra Gleisi para que se defina de uma vez por todas este assunto. O Brasil não aguenta mais e nós não vamos deixar que as manifestações maiores que o Brasil viveu nos últimos anos ofusquem a movimentação dos produtores rurais em cima do tema indígena. Nós queremos apoiar todas as manifestações que o Brasil vem fazendo e manter a prioridade nesse assunto, porque é uma enorme injustiça. Faremos a marcação desta audiência ainda hoje. Continuamos abertos ao diálogo com o governo. Queremos esta agenda com o governo, com a FUNAI, com a Embrapa, com a própria ministra, independente da convocação. E quero registrar também e pedir à assessoria que formalize em nome da comissão, para que o presidente Henrique Alves cumpra o compromisso do mês de agosto da instalação definitiva e nomeação dos membros da PEC 215, né, porque foi um acordo feito no dia em que os indígenas invadiram o plenário, e também que nós possamos cumprir a votação do PL 227, que regulamenta o artigo 231, que eu ouvi publicamente, portanto eu ouvi, mas foi público, do ministro Cardoso e do ministro Adams, que a regulamentação do artigo 231, parágrafo 6º, é a solução para esta questão indígena. Então eu quero formalizar também isto e usar aqui, no bom sentido, a presença da imprensa, para que a imprensa mostre o descaso do governo para com a produção brasileira, mas digo mais, para com o cumprimento da Constituição e o desrespeito do Congresso, que FUNAI paga por dinheiro público, não respeita o Parlamento Nacional. Então faço esse registro aqui, por isso não cancelei a reunião, para que fique claro a postura de cada um. A Câmara e a Comissão da Integração querem o diálogo para resolver o problema. O governo tem lado e tem desrespeitado a pluralidade de pensamento dentro do nosso país e isso precisa ser reposto. Por isso eu coloco então aos senhores e peço a quem tenham que se reportar, que reportem aos membros do governo com esta tranquilidade. Eu não tenho nenhum interesse em simplesmente atacar o governo. Agora eu quero respeito à sociedade representado pelo Parlamento Nacional.